Existe uma bactéria que vive quietinha, em silêncio, dentro de muita gente. Só que em alguns casos, ela simplesmente se transforma e lança um ataque devastador direto no nosso cérebro. Hoje, a gente vai entender os detalhes da batalha contra a meningite pneumocócica. E aqui que a coisa toda já começa de um jeito meio paradoxal. A bactéria que causa tudo isso, o pneumococo, na verdade vive de boa no nariz e na garganta de um monte de gente saudável. A grande pergunta é, o que faz com que ela mude da água para o vinho, de um vizinho pacífico para um invasor mortal? A resposta para isso, em uma palavra, é vulnerabilidade. Em pessoas muito jovens, nos idosos ou em quem está com o sistema imunológico mais fraco, essa bactéria enxerga uma brecha, uma oportunidade. E aí ela deixa de ser só uma moradora local e se torna um patógeno super agressivo com um alvo bem claro, o órgão mais protegido que a gente tem no corpo. Então, o que a gente vai fazer agora é seguir o rastro dessa bactéria, passo a passo. Vamos descobrir quais são as táticas de sobrevivência que ela usa, as armas que ela tem para invadir e todo o caos que se instala quando ela finalmente chega onde quer. Ok? Mas antes de a gente mergulhar de cabeça nessa batalha, a gente precisa entender o que está em jogo aqui. A meningite pneumocócica não é uma infecçãozinha qualquer, não. É uma emergência médica seríssima, com consequências que podem ser, bem, devastadoras. Para ter uma ideia, em alguns lugares, como em países de baixa renda, onde os recursos médicos são mais limitados, a taxa de mortalidade dessa doença dentro do hospital chega a 41%. 41%! É um número altíssimo. Quase metade das pessoas que são internadas com essa infecção não sobrevive. E para quem sobrevive, a luta geralmente continua. As sequelas neurológicas costumam ser graves e permanentes, coisas como perda de audição, problemas cognitivos, epilepsia. Ou seja, não é só uma questão de vencer a infecção, mas de aprender a viver com as cicatrizes que ela deixa para trás. Bom, e como é que essa invasão toda começa? O primeiríssimo passo é a sobrevivência. Antes mesmo de sonhar em chegar no cérebro, a bactéria precisa vencer uma batalha fundamental num dos lugares mais hostis do corpo, a nossa corrente sanguínea. Esse diagrama aqui é praticamente o nosso mapa da batalha. Repara nessa primeira fase, ali na esquerda, chamada sobrevivência no sangue. É aqui que a bactéria, essa célulazinha azul, encara de frente o ataque massivo do nosso sistema imunológico. E para sair viva dessa guerra, ela precisa de um verdadeiro arsenal de ferramentas de fuga muito, mas muito sofisticadas. E aqui está o kit de sobrevivência dela. Primeiro, ela tem o que a gente chama de polissacarídeo capsular, que funciona como uma espécie de escudo, ou melhor, um manto da invisibilidade que impede que ela seja reconhecida e destruída. E não para por aí. Ela também usa umas proteínas de superfície que agem como sabotadoras. Elas basicamente desativam o sistema de mira do nosso corpo, que é o mecanismo que marca os invasores para a destruição. É como se a bactéria simplesmente apagasse o laser que estava apontado para ela. Certo. A bactéria sobreviveu na corrente sanguínea. Agora, ela se volta para o prêmio principal, o sistema nervoso central. Mas para chegar lá, ela precisa fazer uma das coisas mais difíceis da biologia, atravessar a barreira hematoencefálica. A gente pode pensar nessa barreira hematoencefálica como se fossem as muralhas de uma fortaleza impenetrável. Ela foi projetada exatamente para isso, manter qualquer invasor, como essa bactéria, do lado de fora. É a segurança máxima do cérebro. Então, como é que ela consegue essa proeza? Com uma estratégia de 3 passos, bem inteligente. Primeiro, ela se agarra. Usa umas proteínas que funcionam como ganchos para se prender na parede da fortaleza. Segundo, ela destranca. Uma molécula na superfície dela age como uma chave mestra, imitando um sinal do nosso próprio corpo para enganar as células e abrir os portões. E por fim, ela entra. A bactéria é engolida pela célula, basicamente sequestrando um processo natural para conseguir cruzar a barreira. E pronto, o invasor está dentro. A bactéria conseguiu romper a defesa mais poderosa do corpo. Agora, ela está livre para se multiplicar no santuário que é o nosso sistema nervoso central. Só que é aqui que a história tem uma virada irônica e bem trágica. A maior parte do dano terrível da meningite não vem direto da bactéria, vem da resposta do nosso próprio corpo a ela. Isso levanta uma pergunta fundamental, né? Se a bactéria já está lá dentro, o que exatamente causa um dano tão devastador no cérebro? A resposta, por incrível que pareça, está na reação exagerada do nosso sistema imunológico. Esse diagrama mostra bem o caos que se instala. A presença da bactéria soa um alarme geral nas células de defesa do cérebro. Elas reconhecem o invasor e, como a gente vê aqui, ativam várias vias de sinalização de emergência.
O resultado? Uma verdadeira tempestade de sinais inflamatórios, uma convocação em massa para uma batalha que acaba acontecendo dentro do espaço apertado do nosso crânio. É a clássica faca de dois gumes. Por um lado, essa resposta imune chama as células para matar as bactérias, o que é ótimo. Só que a intensidade dessa resposta é tão gigantesca que vira o que a gente chama de fogo amigo. Essa inflamação toda causa inchaço, morte de neurônios e danifica a própria barreira que deveria proteger o cérebro. É isso que leva a danos permanentes, como a perda de audição. Então, diante de um inimigo que consegue transformar nossa própria defesa numa arma contra nós mesmos, como é que a medicina contra-ataca? Vamos dar uma olhada nas estratégias de tratamento de hoje e no que o futuro reserva para essa luta. O tratamento padrão hoje em dia ataca em duas frentes. Primeiro, os antibióticos, que vão direto na causa do problema, matar as bactérias invasoras. E segundo, algo que é crucial, os corticosteroides. O papel deles é justamente acalmar essa resposta inflamatória exagerada do corpo, diminuindo o fogo amigo e os danos colaterais. Mas a ciência não para, né? E a próxima geração de armas para essa guerra é ainda mais inteligente. Cientistas estão explorando novas táticas. Uma delas é bloquear os ganchos da bactéria para que ela nem consiga se prender. Outra é desativar o fusível da inflamação para acalmar a resposta imune. Tem também a ideia de proteger nossas células do dano com antioxidantes. E, por fim, usar antibióticos limpos, que matam a bactéria sem fazê-la explodir e liberar ainda mais toxinas que causam inflamação. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Essa batalha contra a meningite pneumocócica é, na verdade, uma corrida armamentista. Enquanto a gente desenvolve novas drogas, as bactérias também evoluem, criam resistência. Talvez a chave para vencer essa guerra não seja só encontrar jeitos novos de matar o invasor, mas sim aprender a controlar com precisão cirúrgica a resposta do nosso próprio corpo.